Bom dia a todos. Vamos abrir aqui o segundo dia da nossa jornada. A mesa que vamos assistir é Totalitarismo e Religião. Em nome do EBEP Rio, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e dos componentes da mesa. Éder Belo, psicólogo clínico da UF, assessor da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, pesquisador pelo grupo Relapso da USP, Religião, Laço Social e Psicanálise. Professor Dr. Babalaô Ivanir dos Santos, pós-doutorando da UFRJ, coordenador da Coordenadoria de Religiões Tradicionais Africanas, Afro-Brasileiras, Racismo e Intolerância Religiosa, e Pedro Catapã, psicanalista, membro do EBEP Rio, professor associado da UF. Vamos começar, então, com o Pedro. Alô. Bom dia a todos. Fico feliz que vocês tenham vindo essa hora tão cedo no sábado, né? Estou contente de estar nessa mesa, acho que vai ser interessante a troca, né? As credenciais de vocês me empolgaram um pouco com o que eu vou falar, acho que vamos ter uma troca legal. E, enfim, o nome da mesa é Totalitarismo e Religião. Eu não havia pensado exatamente no nome para meu trabalho, senão Totalitarismo e Religião também, mas pode ser também o ovo da serpente, se vocês quiserem. Então, vamos lá. Bom, antes de tudo, eu lamento e peço um pouco de compreensão para aqueles que estiveram segunda-feira no colóquio do grupo de pesquisa Trauma e Catástrofe, intitulado A Derrocada das Democracias. Aliás, ontem alguém cometeu um ato falho e chamou esse evento aqui de Derrocada das Democracias, o que mostra como as discussões são parecidas, né? E quem viu minha apresentação lá, verá muitas coisas parecidas, ninguém consegue ser tão criativo de segunda para sábado, né? Então, algumas coisas se repetirão. Mas espero que seja uma repetição diferencial, que se produza como reelaboração do já pronunciado e, deste modo, sirva de avanço do pensamento. Mais especificamente da minha hipótese, que vai ser colocada um pouco à frente, e que espero que ela sirva também de oportunidade elaborativa para vocês. Bem, eu sei que os nossos últimos meses, talvez o nosso último ano, né, está sendo bem difícil, e que minha proposta parecerá um pouco estranha inicialmente para vocês, numa jornada que trata fundamentalmente do nosso presente. Mas eu proponho que a gente volte para o período de 2005 a 2010. Eu escolhi essa época porque naqueles idos lá de 2005 a 2010, eu trabalhava como psicólogo da Secretaria Municipal de Educação daqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, numa equipe interdisciplinar de psicólogos e assistentes sociais, junto às escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Escolhi entrar por aí, já que a gente está no pró-saber, né? Então, de alguma maneira, eu vou tratar um pouco também de educação na minha fala. Trabalhei fundamentalmente na área administrativa denominada Quarta CRE. Na época, a Quarta CRE ela mudou de configuração, mas na época ela compreendia os territórios que vão desde Parada de Lucas até a Favela da Maré, incluindo Ilha do Governador, Ilha do Fundão e os bairros ali adjacentes, Ramos, Bom Sucesso, etc. Né? A perspectiva teórico-clínica que fundamentava e dava direção a este trabalho era a análise institucional, numa abordagem de forte influência esquizoanalista. Dentre as inúmeras atividades que minha equipe realizava, destaco para tratar do assunto em questão, totalitarismo e religião, duas. Primeira, o que chamávamos de plantão escolar. Dizia respeito ao seguinte: algumas escolas traziam demandas difusas para a equipe. As demandas eram, enfim, a gente não está sabendo como lidar com os alunos, né? Uma demanda razoavelmente difusa. O que eles querem dizer com isso? Né? Quando não conseguiam precisar suas demandas, ou então demandas em profusão, inúmeras demandas diversas. Esse aluninho individualizando, e, sei lá, trazia uma lista de 30, 40 alunos que eles achavam que a gente tinha que tratar, né? Isso nos levava, estrategicamente, a nos disponibilizarmos a ficar algum tempo na escola, circulando e conhecendo as práticas institucionais ali que produziam esse tipo de demanda, a fim de, junto à escola, tentarmos reelaborar alguma coisa, né, fazer algum trabalho junto lá, em cima das próprias práticas escolares. Então, isso era uma das atividades
desse grupo, que na época se chamava Rede de Proteção Educando. O nome não foi o próprio grupo que deu, porque ele não era uma rede de proteção educando, foi o prefeito que deu, naquelas coisas, né, típicas da nossa política nacional. Na época era um nome, digamos assim, vendável, né? A segunda atividade era de outra maneira, né? Quando ou após a demanda ter se tornado específica demais, aí ao contrário, a gente realizava, em certa medida, o seguinte: a gente abria grupos de discussão, espaços de fala horizontais entre os envolvidos na demanda em questão, buscando potencializar o grupo a construir soluções originais e deles, a partir de suas experiências. E aí, dessa maneira, despsicologizando as demandas, porque vinham normalmente de uma forma muito específica. Olha, a gente não sabe o que fazer com uma certa turma, porque essa turma é de crianças que a gente está vendo que todas têm TDAH. Né? Então, a gente tinha que desconstruir esse tipo de coisa. Né? Pois bem, almejava-se algo muito potente e interessante, mas a realidade que encontramos trouxe certo estarrecimento. Naquela minha experiência cotidiana, seja na rotina escolar, seja nos grupos de discussão, eu e muitos outros psicólogos e assistentes sociais nos deparamos com um impasse. Com a percepção, por parte dos professores que participavam destes grupos, em diferentes escolas municipais da cidade. Isso não diz respeito a uma certa escola, nem um lugar muito específico do território. Isso era espalhado. De que ali poderiam falar o que quisessem, pois os psicólogos e assistentes sociais não estavam ali como vigias da administração central. E assim tomavam coragem de nos dizer coisas e afirmar o que nós já vimos na prática cotidiana das escolas e que não era dito. Né, e que também não era documentado de forma alguma. Digamos que ali eles começavam a mostrar o que era instituído, mas não de modo oficial. Né? Eles começavam a revelar quando encontravam confiança na gente. E o que era? Como alguns podem imaginar, inúmeras práticas que se revelavam contrárias à legislação e às diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. Por exemplo, expulsões da escola. É proibido expulsar da escola em escola pública. Caso vocês não saibam, né? Escola pública é proibido você expulsar uma criança. Mas elas eram expulsas assim mesmo. Construção de turmas específicas, por exemplo, turmas dos chamados incapazes, turmas dos chamados, no linguajar deles, bandidinhos, turma dos chamados bonzinhos, né? E assim por diante. Afirmação de uma norma moral a respeito de como deve ser a família brasileira. De como deve ser a sexualidade respeitada e a sexualidade que não pode aparecer na escola. E, fundamentalmente, da lida com as faltas, com os pecados, dentro de uma moral evidentemente cristã. Aliás, eles revelavam práticas de obrigação ou coerção de que alunos, funcionários e outros professores orassem, fizessem parte de cultos religiosos realizados dentro do espaço escolar. Obviamente seriam atividades extracurriculares, uma vez que a escola deveria ser laica e onde sequer havia ensino religioso. Porém, o que de fato era espantoso era que este discurso, que fundamentalmente era religioso, e estas práticas eram realizados cheios de convicções, de modo que a revelação deles nos grupos de discussão não tinha o efeito esperado. Qual seja, não se produzia a deriva do discurso através da associação e troca de ideias, através da experiência do conflito num grupo e etc. Não, nada disso. Em geral, o que ocorria era exatamente o contrário. A revelação em grupo de uma prática realizada, se não pela maioria, ao menos por um grupo que encontrava na maioria um silencioso aval, mas nunca explicitada, sem todas as cautelas para os psicólogos e assistentes sociais. Pois bem, essa revelação trazia alívio, talvez até catarse, se vocês quiserem. Os psicanalistas gostam desse termo, né? Mas também compromisso com o que é dito. Um compromisso que recolocava o grupo de uma posição de embaraço para uma necessidade de bancar o que foi revelado. Em suma, em geral, não se realizava análise institucional, mas afirmava-se uma vontade de sair da hipocrisia e sustentar orgulhosamente os discursos e práticas até então proferidos nos cantos e sombras das escolas.
Isso é uma coisa que, para mim, é um analisador, para usar o termo lá da análise institucional. Eu não sou dessa área, eu tive que trabalhar nessa área, como vocês sabem, eu sou psicanalista, né? Mas, para usar um termo deles, é bastante interessante. Qualquer documento produzido por professores nessas escolas vinha sempre no início com alguma citação de Paulo Freire. Só que a citação de Paulo Freire era só protocolar. Era só porque fica bonito. Porque, na prática, ninguém lia Paulo Freire e ninguém trabalhava com Paulo Freire. Essa aqui é a verdade. É muito diferente para a gente, psicanalista, que quando a gente está citando Freud, a gente está assumindo um compromisso com aquela forma de pensar. Não é assim que acontecia ali. Bem, foi exatamente nessa época também que estourou nos cinemas Tropa de Elite. Né? E pasmem, eu vi crianças e pais nessas escolas verem no personagem neofascista Capitão Nascimento um herói. Ao contrário do que o filme parece querer mostrar para, pelo menos, espíritos críticos. Esse fenômeno de massa, que foi a adoração ao Capitão Nascimento, e a minha experiência com a micropolítica da educação pública municipal, me faz perceber hoje que ali havia duas morais conflitantes. Um debate surdo, talvez. Enquanto uma parcela da sociedade brasileira se vê como multicultural, crítica da velha moral, dos velhos costumes, ensaia ser o mais cosmopolita que consiga, e sustentar um olhar crítico sobre, por exemplo, Tropa de Elite, e oferece análise institucional para as escolas como uma prática progressista, outra parcela se desenvolve na direção de um ultraconservadorismo e vê em Tropa de Elite e na liberdade de fala dentro desses grupos de discussão na escola o momento de afirmar suas convicções a respeito do que é o herói, do que é gente de bem e, óbvio, também do seu contrário. Mas o que dava força moral para esse pequeno exército de conservadores da moral e dos costumes era, eu usei pequeno, mas acho que não é pequeno não, né? Era, de um modo geral, o já assimilado discurso religioso de um cristianismo fundamentalista que garantia aquele angustiado grupo de professores que, se as ideias deles pareciam pouco ortodoxas comparadas à Constituição de 88, à lei brasileira, por exemplo, eles pediam o fim do ECA, né? Pediam o direito de punir crianças com castigos e humilhações. Eram assegurados que suas igrejas, segundo elas pregavam a Bíblia, as tinha como corretas. Eis o ovo da serpente. Eis o nascimento do capitão. Né? No filme Ovo da Serpente, do Ingmar Bergman, né, a famosa frase Ovo da Serpente é dita lá no final, então é um spoiler para quem não viu, mas no momento final, o pré-nazista, né, num momento em 10 anos antes da chegada de Hitler ao poder, na época do Putsch de Munique, um pré-nazista diz assim: se você coloca uma lanterna sobre o ovo da serpente, você já vê a serpente ali toda bem formada, só esperando para sair do ovo. Né? É mais ou menos isso que estava aqui. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Né? E também mais ou menos 10 anos antes. Né? Não por acaso, o argumento do personagem no filme do Bergman é exatamente que os velhos que estavam defendendo aquelas ideias estão velhos e estão cansados. Mas os jovens que estavam defendendo iam crescer e iam ter força para levar à frente um projeto. Né? Eu acho que não é muito diferente do que a gente está vendo também. Isso que aconteceu antes, no microcosmo das escolas municipais do Rio de Janeiro, que não é tão micro assim, né? Porque todo mundo vai para a escola. Né? Aconteceu depois no macrocosmo nacional e no ano passado tornou-se absolutamente evidente e central para todos através do abandono do acanhamento, da vergonha, da inibição diante da lei brasileira, em um grupo imenso de brasileiros de proferir discursos ultraconservadores em termos de costumes, moral sexual, lida com os bandidinhos e os bons, penetração de uma moral religiosa fundamentalista em práticas em que se esperava a laicidade. Obviamente, Jair Bolsonaro não é o exército de um homem só. Ao contrário, ele é apenas um soldado, um capitão num exército bem maior. E pensando melhor, talvez não seja por acaso que presenciei nas escolas públicas os indícios do que aconteceria 14 anos depois em escala nacional. É claro que não previ nada, essa minha exposição é uma tentativa de reelaborar o já acontecido lá atrás. Né? As escolas são um lugar estratégico, como, aliás, a recente alteração no que diz respeito ao ensino religioso nas escolas e a também recente tentativa do atual governo federal de militarizar as escolas atestam. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Talvez seja sacrílego falar em Maomé, né, nesse contexto.
já que estamos dentro de uma esfera de um cristianismo insuportável. Mas o provérbio é apropriado. Se o aluno, e por extensão sua família e os futuros adultos em 14 anos, não vão às igrejas, elas vão até a escola. Onde ele está cada vez mais, pois eram tempos de afirmação e de sucesso do Bolsa Família, o que de fato foi efetivo. Uma quantidade enorme de crianças que jamais tinham ido à escola passou a frequentá-la e encontrou isso na escola. Bom, os métodos de transmissão da moral cristã e de seu way of life não variavam muito de escola para escola, mesmo tratando-se de bairros distantes um do outro, o que permite a construção da hipótese de práticas mais orquestradas do que espontâneas. Deve ter havido, ao menos, incentivos para que orações fossem feitas com frequência dentro das escolas. E orações que, aliás, por vezes mencionavam que o destino dos não crentes era o fogo do inferno. Não eram nada sutis. Sabemos que é um projeto de poder por parte de certos setores do fundamentalismo cristão. Temos um prefeito, um governador e um presidente que os representam. Temos bancadas evangélicas cada vez mais gordas nas câmaras municipais, estaduais e federal. Temos diversos programas de rádio e TV destinados ao fortalecimento do movimento evangélico. Como mencionei, a atividade nas escolas municipais data já de anos. Eu poderia acrescentar ainda a atividade em outros setores públicos, os mais variados... Nossa, já 5 minutos? Vou correr. Os mais variados que vão desde os conselhos tutelares até as prisões. Já há algum tempo que se desenvolve uma psicologia evangélica, que concorreu, aliás, nas últimas eleições do CRP, talvez o Helder fale disso, não sei. Pois bem, minha hipótese é que a oferta de análise institucional naquelas escolas é uma pena, tão ineficaz quanto é hoje a tentativa de abertura ao diálogo de certos grupos barulhentos no cenário político nacional. Pois o fundamentalismo religioso cristão no Brasil, de alguns anos para cá, se organizou como um movimento totalitário. Pretendo explicar em seguida o que quer dizer movimento totalitário e deixar que vocês chequem se não se adequa perfeitamente ao movimento fundamentalista cristão no Brasil. Minha referência aqui é Hannah Arendt e sua obra As Origens do Totalitarismo. Antes de entrar nisso, deixa eu mencionar, eu vou usar aqui o termo movimento totalitário, isso não me põe absolutamente contra o uso do termo neofascismo e fascismo. As duas coisas podem se encontrar. Nem sempre o neofascismo se junta a um movimento totalitário, mas às vezes sim. Enfim, vamos ver aqui o que vocês acham dessa proposta de pensar. Eu não me interesso por toda a parte do livro dela dedicada ao Estado totalitário e seu funcionamento. Não me parece que vivamos num Estado totalitário. Né? Segunda-feira o Joel Birman fez essa pergunta no colóquio lá, Trauma e Catástrofe. Né? Na verdade, a possibilidade de dizer que o nosso Estado é totalitário é sempre falsa. Portanto, essa pergunta não faz sentido. Pois, ou ele não é mesmo, ou se ele é, pelo próprio efeito do totalitarismo, se torna impossível alguém levantar e declarar esse Estado é totalitário. Né? É esse sentido de uma anedota contada pelo Zizek, naquele filme dele, Guia o Perverso da Ideologia, não sei se vocês viram esse filme, tem um momento lá que ele conta a seguinte anedota. Né? Dentro do stalinismo, Stalin, numa reunião da alta cúpula da administração soviética, diz assim, dizem por aí que no nosso Estado não há liberdade. Pois então vamos mostrar que não é bem assim. Estou aberto a escutar todas as críticas que vocês queiram fazer agora. Então, um pouco aflito, mas enfim decidido, um dos participantes da reunião se levanta e despenca inúmeras críticas ao governo de Stalin, de modo duro e claro, mas finalmente ele é interrompido por um terceiro, vamos chamar de o camarada Y, que dá um basta àquela cena dizendo, camarada X, como ousa dizer tais coisas ao camarada Stalin? Isso nós não toleramos. No dia seguinte, o camarada X, esse que recebeu essa bronca, estava em casa e nunca mais ouviu falar do camarada Y. Esse parece que Stalin mandou passear na Sibéria e nunca voltou. Essa anedota que o Zizek conta, que mesmo que seja anedota, ela é crível, tratando-se de um Estado totalitário, ela fala exatamente disso. Evidentemente que, então, nós não estamos num Estado totalitário, porque se estivéssemos, eu estava morto aqui agora, nesse momento, ao falar esse tipo de coisa. Isso é intolerável num Estado totalitário. Né?
Enfim, vamos sair dessa digressão. Não nos interessa o Estado totalitário, mas o movimento totalitário. E é assim que Hannah Arendt o define. Ou seja, não é Estado totalitário que eu vou falar. Ao tratar de um movimento, a autora enfatiza que é algo que não pode parar. Caso contrário, morre. Um movimento se percebe justamente na recusa violenta de ser limitado, freado, parado. Move-se ultrapassando, arrebentando o que se coloca à sua frente. E o que o define é menos uma ideia, menos certas premissas, menos certas regras, do que a continuidade da força em oposição a outras que buscam impedi-la. Ou seja, é o atravessamento dessas barreiras a que faz poder chamar algo de um movimento. Quando encontra resistências mais eficazes, o movimento pode debater-se com elas, produzindo violência ou voltar-se contra si mesmo, tornando-se ainda mais intenso, como aqui, né? Radical, impedindo qualquer exterioridade e heterogeneidade nos territórios já devastados por ele. Mas essa característica é de qualquer movimento. O movimento totalitário tem outras características mais específicas. Vamos lá. Primeira, para se alastrar, o movimento faz uso da doutrina e da propaganda. A doutrinação é o refluxo do movimento, isso aqui, né, contra si mesmo diante de uma barreira externa. Ou seja, ela é destinada àqueles que já fazem parte do movimento, mas precisam manter a organização e se aprofundar no movimento. Pensem se isso não acontece dentro das igrejas evangélicas, né? B. A propaganda é um instrumento do movimento para enfrentar a barreira externa. Como a barreira externa pode significar a morte do movimento, ela é tratada como inimigo. É por isso que em movimentos totalitários, propaganda e terror se confundem. Arendt consegue, numa fórmula, demonstrar a lógica que rege a doutrina e a propaganda no movimento totalitário. Quanto mais forte o movimento, mais doutrinário. Quanto mais fraco, mais faz uso da propaganda. Todavia, apesar do mérito da fórmula fixar a ideia de modo fácil de lembrar, não dá luz a outra sutileza importante a que a mesma autora faz alusão. Né? Pois, no fundo, muitas vezes a propaganda externa é, ao mesmo tempo, uma doutrinação interna. É para demonstrar isso que Arendt esclarece que a propaganda totalitária despreza a fortuidade da realidade e opta por falar diretamente às ilusões e fantasias de um coletivo. Abre aspas. O que convence as massas não são os fatos, mesmo que sejam fatos inventados, mas apenas a coerência com o sistema do qual esses fatos fazem parte. Fecha aspas. Outra citação dela. O verdadeiro objetivo da propaganda totalitária não é a persuasão, mas a organização. Fecha. Então me pergunto se não é exatamente isso que vemos em execrações de outras práticas religiosas que não as cristãs. Do ateísmo ou de condutas pecaminosas dos próprios cristãos. A ameaça do inferno e o perigo das seduções do diabo tornam os discursos fundamentalistas cristãos de nossa contemporaneidade imediatamente organizados como um misto de propaganda e terror para os de fora e os impuros, como doutrinação para os fiéis também. E outro lugar, Arendt demonstrou como foi exatamente a invenção do inferno o que tirou o discurso da Igreja Católica do lugar de referência à autoridade do exemplo de Cristo, da vida em Cristo, que parecia insuficiente para controlar almas e corpos, e deu início à oxidação do respeito à autoridade. Restou, com o advento do inferno, à Igreja Católica tentar persuadir, o que deu origem à prática política moderna democrática, mas também a ameaçar, o que deu origem ao terror totalitário. Isso quer dizer que falar dos perigos do inferno não faz necessariamente do fundamentalismo religioso contemporâneo totalitário, mas falar do inferno através de ameaças e terror, sim. Bom, outra característica, então, do movimento totalitário. O movimento totalitário, por mais que despreze as críticas esclarecidas de parte da comunidade acadêmica e científica, sempre busca se escorar em um certo cientificismo, não muito apreciado nem praticado na maior parte do meio acadêmico, é verdade. Escolhe certas investigações e teorias que posso chamar de pseudocientíficas e as toma como demonstração infactível da verdade que sustenta o movimento e justificações futuras. Desse modo, almeja fazer uso do saber como garantia e instrumento de poder. O cientificismo é uma tentativa de dar consistência ao pensamento organizado do movimento, mas pode-se vê-lo também como apenas uma parte das práticas de propaganda e doutrinação. As tentativas de construir uma tal de psicologia e uma tal de psicanálise cristãs é uma realidade no Brasil já faz algum tempo. As últimas eleições do CRP, por exemplo, mostraram, né, que foi preciso a gente se unir para que isso não ganhasse. Ainda bem que a derrota deles foi acachapante.
mas eles existem. Discursos como cura gay, capacidade de diferenciação entre surto psicótico e possessão demoníaca, dentre outras coisas, acabam aparecendo por aí, circulando por aí, a gente acaba encontrando psicólogos falando a partir desse lugar, né? Eu me atenho aqui ao exemplo da psicologia e da psicanálise, porque é o nosso campo, mas a gente sabe que outras ciências também são usadas. Por exemplo, existe uma biologia cristã, né? Não vou entrar na discussão se a psicanálise é ciência agora, não. Próximo ponto. O movimento totalitário, diferente da ideologia socialista e mesmo do liberalismo clássico, tão mencionado ontem, não é utilitarista e nem busca o bem-estar. Sua preocupação é antes a realização de um programa ideológico, a revelia dos obstáculos que se interpõem a ele. E, portanto, desconsidera o mal-estar e o prejuízo econômico, diplomático e social que pode gerar. Espera que seus adeptos se sacrifiquem e se tornem, com nome justo, fanáticos. No entanto, como Peter Sloterdijk propõe, como analisador da modernidade e ainda mais da contemporaneidade, o cinismo está sempre presente. Nesta estranha figura que é o sujeito de nossos tempos, cinismo e fanatismo podem conviver. De certo modo, isto poderia ser entendido assim, né? Vamos imaginar alguém pensando. Minha reflexão me faz ter críticas ao movimento, mas afetivamente estou plenamente aderido a ele, uma vez que satisfaz minhas fantasias e ilusões. Ilusões não é à toa, é exatamente esse argumento do Freud, né? No futuro de uma ilusão. Né? Sendo assim, o pastor Pfister tinha razão. O tal futuro de uma ilusão de Freud revelou-se a ilusão de um futuro. Ainda tratando de Freud, parece que voltou a se tornar um inimigo desse fanatismo religioso, ao qual ele tanto se opôs na sua época. Costumes, moral sexual, lugar da crueldade na subjetividade, afirmação do desejo, estão aí as garras do inimigo. A psicanálise é um inimigo. Continuando. O poder, como pensado pelos movimentos totalitários, é um poder de polícia. Investigação, vigilância, perseguição, repressão, tudo isso é a forma de utilização do poder. Isso, obviamente, se confunde com a própria doutrina e com a propaganda, com o terror. Né? Discursos que ameaçam de suplícios no inferno e tomam infiéis como monstros supõem tudo isso junto. Bem, acho que o tempo está acabando, eu vou pular aqui algumas características. Já passou? Então eu não vou falar de algumas características então, aqui do movimento totalitário, mas, enfim, vou falar só da última aqui, então. Né? A coerência do movimento totalitário está na direção do movimento, não no passado. A direção é que deve ir, une e fortalece o movimento. Nenhum problema se a direção do movimento contradiga decisões anteriores. Isso mantém o movimento vivo, como vontade, mas também acrítico, uma vez que o futuro o determina, e não o passado. Ao menos é assim que ele quer que seja. Os líderes se proclamam, assim, mais como os arautos da vontade do movimento, do que o movimento atendendo às suas vontades. Só que para Arendt, ainda assim teria um papel unificador do movimento, tal como o cientificismo também o tem. No entanto, os líderes talvez sejam cambiáveis. Aqui não acompanho o Arendt. Para quem a morte do líder é a morte do movimento. O neonazismo mostra que não é assim. Né? E talvez a gente tenha isso no Brasil. Os líderes são vários, não um só. Com isso eu estou colocando o capitão fora da liderança. Ele é só um capitão. Né? Peço que vocês, após ouvirem essa lista de características dos movimentos totalitários, se perguntem se não é precisamente isso que acontece no fundamentalismo cristão, hoje, no Brasil. Se assim é, talvez isso explique a força por trás do neofascismo que se desenvolveu no nosso país. E aí encontraremos as verdadeiras bases eleitorais do nosso prefeito, do nosso governador e do nosso presidente. Se é necessário que se desenvolva e permaneça uma política de oposição a esses personagens sinistros, ela só será eficaz se materializar num discurso político religioso. E para isso é absolutamente necessária a participação de outras religiões que existem no nosso país, desde os inimigos declarados do movimento fundamentalista cristão, as religiões oriundas das tradições africanas, como também o Islã, até os inimigos futuros, judaísmo, catolicismo, espiritismo e principalmente os evangélicos que se recusam a integrar tal movimento totalitário. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Eu vou passar a palavra agora para o professor Dr. Babalaú Evanir dos Santos, que vai falar da história social da intolerância religiosa.
Bom, vou pedir desculpa aqui à mesa para falar de pé, que é um costume. Primeiro, eu quero agradecer o convite de, nessa manhã, né, estar aqui conversando com vocês, que eu acho que esse é um momento muito necessário na sociedade brasileira de se conversar sobre alguns temas importantes que não são novos. Aparentemente, parece que eles são novos, né? Para alguns grupos sociais podem ser novos e para outros não são. Então, eu tenho aproveitado os espaços que me convidam para abrir um diálogo muito franco com as pessoas sobre o que nós estamos passando e também do ponto de vista. Eu costumo sempre abrir minhas falas falando sobre isso, algumas pessoas já me ouviram falar. Eu defendi minha tese de doutorado ano passado, na UFRJ, no dia 25 de maio, que é o Dia da África. E minha tese é Marchar não é caminhar. Saiu publicado agora. Isso significa marchar não é caminhar. Tem diferença. Que é uma comparação da marcha pela liberdade religiosa, que nós acabamos de fazer em Copacabana, 3 semanas atrás, com a marcha para Jesus. Né? Mostrando que tem diferença. E o que eu chamo a atenção para as pessoas é, esse processo não é novo. Você bem fala, mas ele é muito anterior. Fala aqui de uma experiência política, que nunca se fala, parece que os jovens matizes africanos são ou vítimas ou resistência cultural. Nunca foram resistência política. E aqui mostra o contrário. Que apesar de ser perseguido na colônia e no império, teve sua estratégia de defesa, né, e de resistência. Depois foi a única religião perseguida pela República, pelo Estado republicano, e nos últimos 40 anos pelos neopentecostais. Mas o mais interessante, que com uma cumplicidade de um silêncio da sociedade brasileira. Bom que se diga isso. A sociedade se silencia com relação a isso. Então eu conto aí essa trajetória e tal. Mas o que é interessante aqui é que quando eu estava para concluir a tese, tem sempre aquele momento, você sabe quem vai dedicar, né? O cachorro, o pato, o gatinho, né? Tem um momento que a gente, né? Quem te dedica. Né? Eu então resolvi dedicar essa tese a uma prostituta da Praça 11. Prostituta da Praça 11, que é uma campista, vem da cidade de Campos, ser empregada doméstica no Rio de Janeiro. E a empregada doméstica, ela vai morar na favela do Esqueleto, onde é o UERJ hoje. Favela do Esqueleto. Vai conhecer um baiano mecânico, vai ter um filho com ele. Esse baiano vai se afastar dela e ela, então, para sustentar o filho, vai se prostituir ali na Praça 11, numa rua chamada Comandante Mauriti, onde tem ali o juizado da infância e adolescente. Ali em frente tem uma rua chamada Comandante Mauriti. Está lá até hoje. Ali era a Brahma, fábrica da Brahma. Os mais antigos aqui sabem. Então ela era conhecida como Sônia da Mauriti. E contam as pessoas que quando o filho dela tinha 5 anos de idade, ela arrumava o filho muito bonitinho, cheirosinho aos domingos, e trazia na comunidade com as amigas. E tinha uma amiga dela baiana que ela dizia assim, da Bahia, esse é o meu bebê. E essa amiga dela da Bahia dizia assim, ele é esperto, inteligente. Ela dizia, ele vai ser doutor. Com 8 anos de idade, essa criança é raptada da mão da mãe, nos anos 60, pela polícia, e é colocada no SAM. Os mais antigos aqui sabem o que era o SAM. Que posteriormente virou FUNABEM. Ele nunca mais viu a mãe. Com 14 anos de idade, depois de passar por uma escola, veio o golpe militar de 64, e aí o SAM virou FUNABEM. Em 68 ele faz uma prova de admissão, era a famosa admissão, e ele vai para a Escola 15, onde é o SEI hoje, lá em Quintino, que todo mundo chama de SEI. E ali, num final de semana, ele tem que sair para... Ele só podia sair se fosse para assistir o jogo do Flamengo no Maracanã. Mas, através de um amigo dele, que morava naquela área, ele faz um contato e volta com ele lá para poder encontrar a mãe. E aí ele descobre na comunidade, todas as prostitutas o conheciam, e ele não conhecia ninguém. Depois ele vai descobrir que a mãe morreu. E a versão oficial que se tinha naquele momento que ele recebe
é que ela tinha se suicidado. Ela tinha jogado álcool no corpo e tocado fogo. Mais tarde, na fase adulta, curiosamente, quando ele é subsecretário de Estado de Direitos Humanos desse Estado, ele descobre que não foi isso que aconteceu. Que a sua mãe, na verdade, foi assassinada por policiais da Invernada de Olaria. Quem lembra da Invernada de Olaria sabe que virou o Esquadrão da Morte. Essa mulher é minha mãe. Esse é meu lugar de fala. O totalitarismo não é isso que a sociedade conceitualmente fala. Há povos que o totalitarismo está na sua vida desde quando nasce. É isso que nós temos que observar. Esse é o lugar de fala. Teoricamente, conceitualmente, é maravilhoso. Mas há povos, e os povos negros principalmente, o totalitarismo faz parte do seu dia a dia. Com cumplicidade de vários setores que a gente acha que é extremamente aberto e progressista, que acha que é criminalidade comum. E há um texto que fala do uso ideológico da criminalidade, que mostra justamente em que momento chamada de democracia, o aparelho de Estado se volta para a repressão da criminalidade e no momento de exceção ele volta para a repressão política. É o medo que está todo mundo agora. O que eu estou dizendo é, eu fui vítima do totalitarismo. Mas nem por isso me fez um cara rancoroso. Porque o rancor não ajuda a construir nada na sociedade. E tem que entender que numa sociedade ocidental, essa ideia do racismo e da intolerância religiosa está na gênese da sociedade ocidental, nas nossas formações. Eu sempre falo, você pode passar para mim, por favor? Nas minhas falas, né? Eu gosto de falar sempre primeiro como é que nasce a questão da intolerância no mundo, como é que é o debate sobre intolerância religiosa. A Reforma Protestante, século XVI. Não entendeu o século XVI, não dá para entender o que aconteceu. Que é justamente uma disputa de luteranos com a Igreja Católica, que é uma dissidência. E por trás dessa ideia havia uma nova organização social e política e econômica que estava por trás da reforma. Um novo modelo que tentava se contrapor à questão do rei e a Igreja Católica. Não é isso? E o que eu estou achando interessante, e aí tem uma outra ideia interessante, que a gente tem que observar, é com Descartes, né? Penso, logo existo. Uma grande mentira, né? No entanto, é a base fundamental da formação de todos nós, onde a razão passa a ser a grande questão, né? Você tem que ter a razão lógica. A academia gosta disso, né? Razão lógica, objetividade. Como se isso fosse uma questão de neutralidade. Não é. Isso sustenta um modelo de civilização ocidental e de elite. Então, não tem neutralidade na academia. Ela fala de um lugar de manutenção da ordem, dos privilégios. Certo? Então, Descartes vai dar base para isso. E vamos ver, não vai levar a questão da subjetividade, que vocês trabalham muito a questão da subjetividade. Essa questão cartesiana não vai dar conta dos africanos, né? Nem dos asiáticos. E vamos chamar um pouco a atenção, passa para mim, por favor. Século XVII, esse senhor aí, o Locke, né? Que é um dos caras dos primórdios do liberalismo, né? Um dos pais do liberalismo. E é interessante que ele já, no século XVII, ele vai escrever uma carta sobre tolerância. Por que ele escreve isso? Porque na Inglaterra começa a ter um problema que tem a ver não só com os católicos anglicanos ali, e ele é calvinista. Então tem uma disputa. E nessa carta é interessante que ele começa a falar da possibilidade do Estado laico. Ele fala sobre isso, mas tem que chamar a atenção que Lutero já falava disso antes, quando ele falava dos dois reinos, né? Essa ideia do Estado laico vem, inclusive, a partir de um pensamento do Lutero, e vai ser aprofundada por Locke. E Locke vai ser uma pessoa interessante porque ele vai influenciar a independência americana, que vai ser criada justamente num Estado para proteger os calvinistas, com o apoio da maçonaria. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante observar que os dois modelos que o Ocidente utiliza, principalmente o Brasil usa muito, como modelo de civilização e de revolução de Estado laico, é o americano ou o francês. Não é? O francês. E é
essa separação de Estado e Igreja, ele vai falar sobre essa questão. Claro, ele quer tirar o poder dos bispos católicos e criar uma nova ordem ali. Esse aí eu nem vou falar muito, né? Por quê? Todos esses caras são sagrados na academia. Todos são sagrados na academia. Mas as pessoas não leem o que eles escreveram com relação à África. Esse é um detalhe muito interessante. Então, essa ideia de humanidade, do iluminismo, todos nós somos humanos, somos iguais, não é bem assim. Por isso que eu gosto sempre de citar, ele vai escrever um ensaio sobre os costumes e espíritos de nações, sobre os principais fatos da história de Carlos Magno. Interessante a fala dele. Mas eu gosto desse aqui, do Hegel. Porque o Hegel, para nós, que eu sou de esquerda, formação de esquerda, o cara da dialética, todo mundo gosta, dialética, princípio da dialética, maravilhoso. E ele tem uma obra chamada sobre geografia, e que ele vai falar da África. Ele vai dizer que a África é exótica, primitiva, dominada pelo caos geográfico, impenetrável, e que faz sem autonomia de construir suas próprias histórias. Ele vai dizer que a África não tinha história. O engraçado é que ele nunca botou o pé na África. Ele vai escrever a partir do relato dos viajantes. Esse é um dado interessante. Ok? E o aluno dele também, que é brilhante, todo mundo gosta, na filosofia, de discutir, de falar, é o Kant, que tem uma outra obra dele, sobre geografia física, que ele se refere aos africanos do sul do Saara como homens que cheiravam mal, têm a pele negra por maldição divina. Século XIX. Deu para entender? Essa é a famosa escola de filosofia de Frankfurt, que todo mundo cita, maravilhoso, faz doutorado e tese, ou não é? E que é a base da formação das pessoas. Inclusive, tem um dado interessante que essa ideia, vocês lembram dos mais velhos aqui, que estudaram História Geral da África, geral do mundo, antigamente, aí você estudava o Egito, Parecia que o Egito era um lugar, no alto, Assim, o Egito é no alto? Não é isso? Isso é a ideia hegeliana. Porque ele vai dizer que o Egito era o único lugar que podia ter civilização, um pouco e tal, por isso tinha que estar ligado à Ásia Menor. Então saiu da África, na cabeça dele. E isso é um detalhe interessante na cabeça das pessoas. E um detalhe interessante, isso influencia. Aí, século XVIII, eu gosto de falar sobre isso, nasce uma questão interessante para entender religião, que a religião é uma coisa do Ocidente. Não é uma coisa desses povos. Os indígenas não têm religião. Os africanos não tinham religião, porque a religião é uma coisa que nasce no século XVIII, que separa ali, uma coisa interessante. Ciência da religião separa mística e magia. Aí começam os problemas, porque nós passamos a ser a turma da magia, os feiticeiros, do mal, isso é da magia. Mas que eu saiba, não tem um milagre que não aconteça sem magia, pelo que eu saiba. Mas diz que é milagre, E o outro é feitiço, Então, estou falando do conceito que as pessoas usam. E observo que esse pensamento tem influência na leitura da Bíblia, como o professor ali dizia. Por que tem influência na Bíblia? Na leitura de forma ocidental da Bíblia. Eu sempre gosto de ir nos debates com pastores, eu sempre faço uma pergunta de pastor ou padre, é muito engraçado. Padre ou pastor, aonde era o Éden? O jardim do Éden. Aí ele para assim, fica me olhando, Diga onde era o jardim do Éden. Ele fica parado. Sabe por quê? Porque ele fala do Éden pela hermenêutica, Hermenêutica é a interpretação do grego, Todo mundo acha que ele é sagrado, é a interpretação. Então, pela hermenêutica dele, parece que o Éden era lá em cima. E aí o Criador, aborrecido, expulsou Adão e Eva aqui para baixo. Mas se você for à Bíblia, em Gênesis 2, diz onde era o Éden, o jardim do Éden. Era num grande lugar, num lugar que tinha um grande rio, que virava 4. Primeiro era o Pison, segundo era o Gion, depois é o Tigres e o Eufrates. E dá demais. O Gion, Cuxi. E o Eufrates, Síria. Então, obviamente, o jardim do Éden seria onde? Sudão, Etiópia, Núbia e Egito. Percebem? Então, o Ocidente escolheu não aceitar a África como berço da civilização mundial. Essa é a questão central. Esse é o problema. Então, essa ideia de humanidade
construída é extremamente racista. É disso que eu quero falar. E toda essa ideia construída depois daquele grande debate na França após a Revolução Francesa, entre o empirismo, né, e a razão, onde se aproveitou toda a sabedoria empírica e tornou ciência, complicou mais ainda. E aí cresce ali o racismo científico. Então, a base das instituições ocidentais são racistas. Não é à toa que você vê uma sala como essa, são poucos negros. Isso não é à toa. Não é à toa que você vai para a universidade e tem poucos negros. E o engraçado é que muita gente hoje que é contra o Bolsonaro era contra a cota para negros. Uma sociedade que viveu um país de mais de 350 anos de escravidão. Entendem como a gente tem que ser mais sincero conosco mesmo? Tem gente que até hoje, os negros não podem protagonizar um quadro de experiência política como representante do conjunto. Isso é real. Observa as bancadas que são eleitas. E a direita sabe usar isso bem, né? Está aí o Hélio Bolsonaro. Ainda aquela lança ele candidato a prefeito, que vai ser uma confusão. Por quê? Porque existe na base da sociedade uma parcela enorme da população que não é cidadã. O Estado não reconhece. O Estado foi montado para reprimir e controlar. É disso que eu quero dizer. E assim é a religião. A disputa central hoje na sociedade brasileira é entre católicos e os neopentecostais, nem os reformados, que estão assustados também. Porque o Estado brasileiro é formado pelos católicos. Por mais que seja laico, você chega no tribunal, está lá a cruz ou não está a cruz. Qualquer lugar. Então ela não precisa brigar. Então esses caras têm um projeto muito claro, eles não escondem isso. E aí os efeitos da intolerância recaem justamente sobre nós. Vamos ajudar, por favor. Não, pode ir adiante. Aí eu não preciso. Se eu já falei, isso aí já está maravilhoso. Esse aí, então, é maravilhoso ainda. Vamos lá. Esse aqui, então, esse aí, ele foi embaixador no Brasil, as pessoas esquecem. A elite brasileira, pré-abolição ali, e pós, na República, toda influenciada por ele, o pensamento dele. Né? Do Gobineau. Eugenista. Somente a área de saúde. Né? Não é à toa que os herdeiros negros eram perseguidos por conta disso. E as pessoas esquecem, não falam dele. Hã? Vamos. E aqui os efeitos da intolerância religiosa hoje. Ok? Rapidinho para. Aqui. Não, volta lá, por favor. Aí. Isso aqui são dados de um relatório que eu organizei em 2016, estou agora preparando até o dado de 2018, que mostra que a história da intolerância está em todo o Brasil. E esse é o dado do Disque 100, que é um dado federal. Né? Porque a academia gosta de dados empíricos. Né? Não é isso que gosta? Eu fiquei chique. Acadêmico agora é um negócio chique, né? Porque não diz que eu estou inventando, né? O cara está inventando, sabe como é que é? Tu tem que citar os caras, os bonitos, né? E mostrar o dado empírico. Entendeu? Então, em todo o Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, né? Principalmente no Sudeste, esse fenômeno aparece com muita força. Aqui, são dados do Rio de Janeiro, são maiores do que o do Brasil, porque esse relatório são 10 fontes que não dialogam entre si. Isso é um dado interessante. Não dialogam entre si. Mas aqui mostra quem é o agredido, né? São 71% das religiões de matrizes africanas. Logo abaixo você tem os evangélicos, mas ali é uma briga entre eles, na grande maioria. Pensa que é um garotinho macumbeiro que foi lá e jogou alguidar na cabeça do outro crente? Não. É porque tem uma disputa de quem é mais de Jesus do que o outro, né? Os reformados sofrem, que é uma beleza, né? Ou não é isso? Né? Os católicos, então, que é logo depois, porque é da idolatria. Ok? Da idolatria. Você tem um questionamento. Aí entra os judeus, aqui não tinha dado os muçulmanos, vai entrar um pouco depois, mas em 2015 vai entrar aqui os muçulmanos, depois de setembro. Mas o que aconteceu em setembro que faz com que as cidades no Brasil aumentem? O ataque ao jornal em Paris. Certo? Então aumenta o preconceito, a reação contra os muçulmanos. Vai, por favor. Ali também tem um dado dos kardecistas, né? Que aparece numa outra coisa que eu não mostrei. Os kardecistas, por que eles são discriminados? É um dado interessante, porque eles falam com o morto. Ou não é isso que dizem? Fala com o morto. Só que se você for em Mateus, o Monte da Transfiguração, está na Bíblia.
Lá diz que Jesus subiu o monte com 3 discípulos, não é isso? Chegou lá, ele teve um negócio, se transfigurou de branco, né? E quando ele voltou, ele disse que conversou com Moisés e com Elias, que não estava vivo. Estava vivo? Que eu saiba, mas não estava vivo. Ah, não, foi abduzido, Ivani, que aí cada um inventa uma história, né? Na sua hermenêutica. Mas que eu sei, não estava vivo. O que mostra que Cristo era uma pessoa mediúnica. Estou falando por causa da hermenêutica, a interpretação, cada um vai lendo como vai dando ali. Por isso que eu chamo a atenção que não há base. Não há base para essa perseguição. Vai adiante, por favor. Aí não, mas aqui é dos judeus, aí é dos muçulmanos. Eu quero pegar uma outra coisa, por causa do tempo. Não, pode ir adiante. Vai adiante. Aqui. E aí, nós não sabemos quem é que agredia. Quem é o agressor? Tem um agredido, somos nós, né? O agressor. Você vai observar, por esse quadro aqui, ali que está, né? Em torno de quase, está invertido, né? Mas o primeiro é o chamado desconhecido, quase 30%. Que é o famoso popular, está amarrado. Conhece está amarrado? Você vem de branco na rua e tal, se estiver longe do hospital, quer dizer, está amarrado, né? E vocês precisam tratar da cabeça desse sujeito, né? Porque tu está solto, quer dizer que você está amarrado, o cara é um doente da cabeça, né? Então, o tá amarrado é muito falado. E tem o caso da menina Kailane, aquele caso da menina que foi apedrejada por um desconhecido. Não é isso? Logo depois, você tem ali, está investido 26,94, o chamado vizinho. Vocês conhecem domingo? Vocês estão em casa, descansando, aí resolve alguém botar a música do Zeca Pagodinho para escutar. Não é isso? Aí seu vizinho do lado, o que é que ele faz? Coloca o gospel. Mas ele não coloca para ele ouvir, não. Ele coloca para você ouvir. Tu aumenta um bocadinho, ele aumenta mais ainda. Se bobear, ele põe a caixa voltada para a sua janela. Não está acontecendo isso em alguns lugares? Isso é um dos fatores. Não estou nem dizendo a turma que mora em apartamento e tem que passar o defumador. Quando passa o defumador, tem uma confusão, vira crise no condomínio, ou não é? Não é isso? Ou então, aqueles condomínios que tem a santinha católica lá na portaria há anos, né? Aí muda a família de evangélico, daqui a pouco ele faz campanha para tirar a santinha. Porque não pode ter, não tem esses conflitos? Né? Então tem uma relação de vizinho. Vamos chegar lá. E depois você tem na escola, que é justamente o que ele disse. A escola, quase 5% do Estado laico. Mas tem que observar uma coisa. Na escola do Estado laico, por quê? Os neopentecostais são de áreas populares. Eles não têm escola própria. As pessoas não entendem por que o conflito está na escola pública. Porque eles não têm escola própria. Eles vão para a escola pública. E tem um movimento acontecendo que é o número de pessoas neopentecostais fazendo pedagogia, letras e serviço social. Psicologia também cresceu? Então o negócio está mais animado ainda do que eu pensei. Mas observa isso. Financiado pelas igrejas. Eles têm um projeto claro de dominação do Estado. Mas isso nós estamos falando desde os anos 70. E tem depois na família. Vocês sabem hoje que quando alguém casa, se bobear o outro não vai na igreja, não é assim não? Não vai no casamento do outro, não tem isso? Ou, de acordo com a opção, a avó não pode nem ver o neto. Tem muitos conflitos nessa direção. E um dos mais sérios é quando um jovem vira neopentecostal, aí aquele santuário da vovó, tem um santuário da vovó, que tem lá a Nossa Senhora Aparecida, a pretinha, que a vovó tem que fazer a novena dela, a primeira coisa que o menino quer fazer é destruir lá o santuário, mandar entregar fora da igreja, ou não é isso que está acontecendo? Na família. E depois na questão do emprego. Cresce muito. O chefe é neopentecostal, te chama para rezar na hora do almoço, tu não for, tu está lascado. Não é? Tu já era. Então o que eu chamo a atenção é que está em toda a esfera social. Não é uma coisa episódica, que está na mentalidade das pessoas. Assim como o racismo. As pessoas têm dificuldade de entender isso. E eu digo às pessoas muito bem intencionadas. Porque tá pessoas que são racistas preconceituosas, não é porque ela é, porque ideologicamente ela quer ser. Está na formação dela, nas atitudes dela. E assim tem esse projeto que está crescendo no Brasil. Mas não se discute democracia se não entender a democracia num espectro muito mais amplo. E eu queria encerrar, depois no debate a gente pode aprofundar, falar de Spivak, que pode falar o subalterno, uma feminista. Né? Às vezes, mesmo as pessoas
mais abnegada, importante, que quer falar sobre o subalterno, ela é tão dominadora quanto o outro que nos oprime. Então nós estamos falando de espaço de fala própria. E tem que entender que o ataque à intolerância religiosa, à religião matriz africana, é um ataque à democracia e às liberdades. É uma obrigação de todos nós lutarmos contra isso. E eu tenho visto muito poucos setores da sociedade se colocar contra, que acho que é uma questão dos religiosos de matriz africana. Nós somos minoria. E só vamos sair desse lugar se construirmos uma frente ampla. Por isso que eu defendo a democracia, mesmo sabendo que o Estado liberal democrático é um problema para os negros, mas acho que a gente tem que manter, que é melhor ele do que nada, né? E entender que nós temos que caminhar para defender as liberdades. Então, essa é a minha contribuição nessa noite de manhã aqui para vocês, e vamos no debate aprofundar um pouquinho. Muito obrigada, Babalaô Ivani. Vou passar agora a palavra para Éder Belo, que vai falar sobre a produção do novo herege. Bom dia, prazer estar aqui, prazer ser convidado para compor essa mesa tão interessante, tão diversa. E aí a minha questão é como que a gente fala depois de ouvir essas falas, né? Enfim, está desligado. Bom dia. Agora foi. Não sei se vocês me ouviram, mas eu falei, como que a gente fala depois de ouvir essas falas? Eu vou tentar mudar um pouquinho a minha fala aqui, por conta das falas que foram ditas, e fiquei tocado com algumas coisas, e porque eu venho nesse lugar, né, do Conselho Federal de Psicologia, acho que é importante, para iniciar minha fala, pensar uma questão aqui, que você está trazendo sobre o aumento dos evangélicos no serviço social, nas letras e na psicologia, né, que vocês comentaram. E a gente hoje no Brasil tem 340 mil psicólogos. É a nação, é o país que mais tem psicólogos no mundo. E isso se deu por um efeito muito curioso. Depois de 1999, quando o Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução 001 de 99, que proíbe que psicólogos tratem a homossexualidade como uma psicopatologia, a gente teve um efeito muito interessante, se a gente pode pensar a partir desse olhar, né, que a gente está querendo lançar aqui para pensar a eclosão do fundamentalismo religioso cristão no Brasil, que a partir de 2004, 5 anos depois de 1999, o número de psicólogos no Brasil duplicou. E isso vem como, né, uma resposta de setores fundamentalistas religiosos ligados aos neopentecostais, principalmente, em que começaram a patrocinar pessoas para fazerem a faculdade de psicologia, principalmente dentro de cursos privados. Nós hoje temos 80% de cursos de psicologia em universidades privadas e apenas 20% dos cursos de psicologia são oferecidos pelas universidades públicas. Então, isso é um dado interessante, porque a partir do momento, né, que a gente publica no Conselho Federal de Psicologia uma resolução que proíbe que psicólogos possam tratar a homossexualidade como uma psicopatologia, a gente tem um efeito dado por esse projeto de poder dos fundamentalistas religiosos cristãos protestantes. A gente não pode nem chamar eles de protestantes, né, porque os reformados que vêm e que te utilizam desse lugar, né, são os luteranos, os calvinistas. A gente pode localizá-los mais nesse lugar do movimento neopentecostal. E aí eu queria pensar com vocês aqui como que, né, o Ivanir colocou a questão histórica da população negra, e eu queria pensar com vocês como que a população LGBTI e
o protagonismo das mulheres começou a ser identificado, e eu queria abrir a minha fala pensando isso com vocês, começou a ser identificado como um inimigo. Né? Os fundamentalistas religiosos, eles tratam a população periférica pobre, os LGBTIs e o protagonismo da mulher como alguma coisa que precisa ser combatida de forma urgente. Alguma coisa que precisa ser extirpada, excluída, dizimada. E aí a gente precisa, então, colocar em questão por que esse contexto se configura dessa maneira. Né? E aí eu queria trazer umas questões aqui para vocês, para chegar a algumas leituras que podem produzir algumas indicações do que a gente está vivendo no país hoje, a partir dessa eclosão aí do movimento fundamentalista religioso cristão, que começou na década de 70. É uma coisa muito curiosa que o Ivanir comentou, é que esse processo está desde a década de 70. E não é à toa que esse movimento está desde a década de 70, porque o projeto de poder dos fundamentalistas religiosos, ele começa a ser produzido a partir do momento em que a teologia da prosperidade eclode. E a teologia da prosperidade eclode no país, a partir, né, de uma baixa na teologia da libertação. Isso é uma questão importante. E a partir do surgimento do neoliberalismo econômico, que isso começa a vigorar no mundo. E é muito curioso que a teologia da prosperidade nasce na mesma década em que o neoliberalismo econômico ele se afirma enquanto um sistema político, enquanto um sistema econômico. Então, eu quero mapear algumas coisas para vocês. Para isso, eu preciso dizer uma coisa, eu preciso ir muito, muito lá atrás, para falar que o totalitarismo ele nasce com o cristianismo hegemônico. Eu queria remontar um pouquinho essa história do surgimento da concepção do totalitarismo. E para isso eu vou usar uma pessoa, né, um sujeitinho desses da academia. O nome dele é Arthur Verslus. Ele é um professor de estudos da religião da Universidade de Michigan, e ele escreveu um livro muito interessante em que ele vai fazer a relação do surgimento do cristianismo hegemônico com o totalitarismo chamado A Nova Inquisição, a caça herética e as origens intelectuais do totalitarismo moderno. Esse livro é muito importante, se vocês puderem adquirir, é bacana. Ele vai começar a dizer que o totalitarismo ele surge no cristianismo hegemônico a partir da identificação da figura do herege. Então, a figura do herege ele nasce com o cristianismo primitivo institucionalizado. E aí eu queria ler umas coisinhas para vocês que eu acho que são muito importantes. Antes do surgimento da figura do herege, as conquistas e subjugações permitiam os povos conquistados a manutenção das suas crenças. Havia um processo de subjugamento, né, mas havia então a possibilidade dos sujeitos existirem enquanto cultura, enquanto crença, até o cristianismo hegemônico do século II depois de Cristo. A perseguição religiosa dentro de um determinado império, geralmente, surgia quando um sacerdote ou um nobre iniciavam algum tipo de insurreição. Por exemplo, os egípcios eles permitiam que os israelitas e outras etnias escravizadas tivessem a liberdade de culto e existência enquanto uma cultura. Os babilônios eles até isolavam o clero judaico num sentido, numa atitude de respeito das outras massas, uma espécie de prisão em um clube de campo, sem afetar sua crença. E os romanos eram famosos pela liberdade religiosa, desde que os cidadãos pagassem os impostos e obedecessem às leis romanas. Né? Mas só que tem um fato muito interessante, porque uma mudança ocorreu, de acordo com esse teórico Verslus, no século II depois de Cristo, quando o cristianismo começou a solidificar-se como uma religião organizada, ao invés de múltiplas seitas independentes. O cristianismo ele surge, né, como uma dissidência a partir
da morte de Jesus Cristo, e existe várias produções independentes, vários grupos independentes do cristianismo que vão se reunindo e vão produzindo seus cultos de forma bem livre. Inclusive, tinham algumas pessoas que seguiam o apóstolo Pedro, outras que seguiam o apóstolo Paulo, ainda tinha, né, uma certa rixa entre os dois que era produzida pelo povo, e que, inclusive, Paulo ele diz: nossa, eu não sou inimigo do Pedro, a gente pode aqui fazer uma associação porque todos nós seguimos a Cristo. Mas havia essa dissidência muito forte no cristianismo, né? Havia uma pluralidade do cristianismo. Só que a partir do século II, dois padres, um é o Irineu de Leão e o outro é o Tertuliano de Cartago, eles viram a necessidade de racionalizar os dogmas, isso é muito importante, racionalizar os dogmas do cristianismo a fim de ganhar uma respeitabilidade dentro do Império Romano. Então, eles pensaram que, a partir do momento em que eles organizassem o cristianismo em torno de uma única pauta racional, de uma única concepção de dogmas, eles poderiam ganhar o respeito do Império Romano e atuar através do Império Romano também. Isso é uma coisa muito importante, porque esse é o primeiro movimento em que há uma junção de uma religião institucionalizada com o Estado. Essas dissidências autônomas, essas especulações em relação ao cristianismo, elas teriam que ser abolidas porque elas serviam como uma ameaça para aquilo que eles estavam querendo construir enquanto um projeto de poder. Então eles desenharam uma linha muito dura, esses dois padres, na área doutrinária, e estabeleceram o seu cristianismo como uma ortodoxia. E aí eu queria trazer uma coisa muito curiosa para vocês, porque ortodoxia do grego, sendo traduzido, significa o bom pensamento. Então, tem a ver com uma forma de racionalização. Nesse momento, quem sofreu muito foram os gnósticos, que tinham uma pluralidade, uma liberdade de pensamento muito grande. Eles foram chamados de hereges. E olha o que significa a palavra herege, se a gente for traduzir do grego. Aquele que escolhe. E aí eu queria deixar isso como um pensamento para vocês. Ou seja, herege é aquele que escolhe um pensamento divergente da norma que estava sendo ali estabelecida. E aí a gente vive uma mudança na história pela primeira vez. O inimigo já não era mais definido pelos seus atos, pela sua lealdade, pela sua cidadania, mas ele era definido pelos seus próprios pensamentos. E, nesse momento, a ala ortodoxa ela cresce e ela se associa com o governo romano. Então, pela primeira vez na história, a gente começa a vivenciar uma criminalização da forma de pensar pelo próprio Estado. Alguma semelhança? Nesse momento, nasce o modelo de Estado policial e totalitário. E ele nasce com o cristianismo hegemônico. Então, falar de fundamentalismo religioso cristão é falar da origem do cristianismo enquanto uma religião institucionalizada e hegemônica. Isso é uma coisa muito curiosa. E essa compilação foi feita pelo Verlus em 2008, e aí ele diz uma coisa que eu acho muito curiosa. Ele diz assim: tudo que precisamos para contaminar a liberdade é que ocorra algum dia o casamento entre um sistema de crenças ditatorial e o Estado. Será que não é alguma coisa que nós estamos vivendo? E aí eu pergunto, qual é o casamento que está sendo feito no Brasil entre um determinado sistema de crenças e o Estado? Alguns autores dizem que nós vivemos um cristofascismo à brasileira. Mas como que isso vai se dando aqui no nosso país? Já que a gente está num evento de psicanálise, eu vou me permitir trazer o Freud para pensar uma coisa aqui com vocês. O Freud ele diz em 1895, num projeto para uma psicologia científica, que o desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais. Essa é uma frase famosa do Freud, mas eu queria pensar essa frase a partir de uma outra perspectiva com vocês. A partir do momento em que a gente vive no Brasil uma grande defesa das chamadas pautas morais, a gente vive uma intensificação do que é
moralismo e do que é essa ortodoxia, do que eu tenho chamado de ortodoxia contemporânea. A gente tem vivido uma ortodoxia contemporânea pelo fundamentalismo religioso cristão neopentecostal. E, a partir desse momento, que a gente vive uma ascensão muito forte da defesa das pautas morais, se a gente for pensar essa relação que o Freud faz entre desamparo e motivos morais, a gente pode inferir que também há um alastramento do desamparo. E a gente pode ler aqui, nessa leitura que eu estou querendo fazer, o desamparo como uma precariedade. E se está havendo um aumento, né, da defesa das pautas morais, está havendo um aumento da precariedade. E havendo um aumento da precariedade, né, a gente precisa perguntar o que está acontecendo, que a precariedade está aumentando no país. E aí eu queria trazer para vocês a figurinha do neoliberalismo econômico, principalmente nesse lugar de 1970. Porque em 1970 há a eclosão do neoliberalismo econômico como um sistema que vai, de alguma forma, extrair das nações ditas subalternas, do terceiro mundo, né, principalmente pela Europa e pelos Estados Unidos, recursos para que haja a manutenção, então, de um certo status, de uma certa dominação mundial. E a gente pode perceber, né, que isso vem com o Reagan e a Thatcher, né, como figuras e pais do neoliberalismo econômico. Na mesma época, né, é uma questão que, inclusive, o Joel Birman falou isso lá nesse evento de segunda, sobre a derrocada das democracias, há, então, um ataque à teologia da libertação nesse período, principalmente no Brasil, e ele foi patrocinado por essas figurinhas. O Reagan, principalmente, patrocinou, né, a retirada da teologia da prosperidade. Nesse momento, há um grande vazio, como o Joel Birman colocou. Teologia da libertação, falei errado. Enfim, há um grande vazio nesse processo e a eclosão nesse movimento, né, de recrudescimento da teologia da libertação, agora eu falei direitinho, há, então, o surgimento da teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, ela nasce com uma colocação ortodoxa muito definida. A partir daí, né, porque até então, para os evangélicos como um todo, sejam eles reformados, pentecostais, neopentecostais, estar no mundo, participar das coisas relacionadas ao mundo, as coisas seculares, e inclusive o dinheiro era uma coisa muito secular, era alguma coisa que não era vista como uma vontade de Deus. E isso era bem colocado. Ou você serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Não dá para você servir as duas coisas. Mas a partir do momento em que a teologia da prosperidade nasce nos anos 70, com a eclosão ali do neoliberalismo econômico, há nesse movimento uma colocação muito grande de que o dinheiro, que as pessoas que tinham dinheiro, elas eram abençoadas por Deus. Então, há uma santificação do dinheiro pela teologia da prosperidade como um sinônimo de bênção divina, como um sinônimo de que aquele sujeito estava sendo ali agraciado pelas benesses do Senhor. Então, a gente começa a pensar que esse movimento que até então existia como um todo dentro do movimento evangélico como um todo, de se afastar de tudo que era colocado como imoral, como secular, ele começou a passar por um processo de mudança. Dentro desse processo de mudança, o dinheiro, os bens de consumo começaram a ser santificados. Só que há, então, nesse processo, uma produção de um novo herege, que eu estou chamando aqui de um novo herege, que é o hedonista. O Yong Moon-sung, que é um cientista da religião de São Paulo, ele vai dizer que nesse período há um ataque maior, porque isso que era produzido como um afastamento do fiel dentro dessa concepção evangélica, daquilo que era secular, daquilo que era imoral, ele começa a ser modificado. Então, o dinheiro é santificado e o sujeito imoral, que é tido como LGBTI, principalmente aquele que, de alguma forma, não está a favor da família tradicional brasileira, e isso envolve, né, uma série de pessoas, isso envolve uma série de segmentos
são os LGBTIs, principalmente, e as mulheres que, de alguma forma, estão produzindo protagonismo. O protagonismo feminino também é identificado como um problema. Tanto que as questões ligadas à descriminalização do aborto, elas são tomadas como uma coisa altamente problemática pelo fundamentalismo religioso cristão neopentecostal. E aí a gente pode chamar dessa maneira, né? Então, dentro desse processo, aquilo que era atacado como um todo começou a ser atacado de forma muito específica. Então, desde a década de 70, né, começou a haver esse ataque justamente por quê? Porque o sujeito, né, isso os fundamentalistas começaram a dizer, os sujeitos que eram imorais, eles produziam castigo de Deus, então eles produziam uma pobreza. Não era mais o Estado, a elite econômica, ou então o próprio movimento neoliberal. Né? O movimento neoliberal, nesse momento, ficou completamente invisibilizado nesse sentido. Né? Então, o que produz pobreza no país, o que produz pobreza no Brasil sim, vou acabar. O que produz pobreza no país, o que produz pobreza no Brasil especificamente, é a imoralidade sexual. É o fato dos sujeitos não estarem arranjados dentro da família tradicional. Então, o que acontece? Os teólogos da prosperidade, a teologia da prosperidade, ela casa pobreza com imoralidade sexual. Então, os fundamentalistas religiosos, eles cedem um pouco o medo do inferno, sabe, para começarem a ter medo da pobreza, que tem a ver com esse processo de precariedade. Né? E aí a gente pode articular isso com o que o Freud está dizendo em 1895. Então, o que eu estou querendo colocar é que isso que a gente está vivendo hoje, né, esse ataque tão forte e esse movimento tão forte contra o protagonismo da mulher, contra a população LGBTI, né, o Ivanir falou sobre os negros que entram também dentro desse processo, porque, historicamente, os negros são identificados como a população periférica, a população pobre, e isso é uma marca dentro das igrejas evangélicas. Então, se afaste da pobreza. A pobreza se tornou o grande inferno para a teologia da prosperidade. E, de alguma maneira, né, há, então, essa ligação. E aí eu queria dizer uma coisa para finalizar aqui a minha fala, é que a gente vive hoje no Brasil uma terceira onda do fundamentalismo religioso cristão neopentecostal. Existiram duas ondas antes que foram marcadas. A primeira marcada nos Estados Unidos no final do século XIX, né, e na década de 70 com a eclosão da teologia da prosperidade. Só que até então o fundamentalismo religioso ele não se utilizava, por exemplo, dos cursos de serviço social, de letras, de psicologia. A terceira onda do fundamentalismo religioso marca uma diferença no país, que é a utilização de parte de conhecimento científico, conhecimento acadêmico, justamente porque o projeto de poder fundamentalista religioso neopentecostal tem a ver com o fato do sujeito poder assumir todos os lugares da sociedade, justamente para poder criar esse lugar de poder, para mostrar a bênção de Deus e implementar, e de alguma forma produzir cada vez mais o afastamento da imoralidade sexual, porque assim vai haver a bênção de Deus sobre a nação. E aí, para eu finalizar mesmo agora, tem um livro que foi lançado em 1987 por uma pastora de São Paulo chamada Neuza Tioca. Esse livro se chama Deus Quer a Sua Cidade. Esse livro, junto com as declarações do Edir Macedo, do Silas Malafaia, Deus Quer a Sua Cidade, ele vai dizer justamente que o problema da pobreza, o problema que nós vivemos no país, o problema da desigualdade social, o problema da má distribuição de renda são problemas espirituais produzidos pelas maldições que vêm da África, olha o que eles dizem, e pela imoralidade sexual, principalmente pela população LGBTI. Então, quando a gente articula neoliberalismo econômico com fundamentalismo religioso cristão neopentecostal, a gente tem a produção do novo herege, que é a população LGBT, negra, pobre e as mulheres que querem criar um protagonismo.
É isso. Obrigado, gente. Obrigada, Éder, Ivani, Pedro, por falas tão importantes e informativas. A gente vai abrir agora para perguntas da plateia. Quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão que a gente leva o microfone. Tem um lá, ó. Tem um lá. Bom dia, parabéns à mesa. Eu queria perguntar para o Helder, só para você esclarecer mais essa associação da imoralidade sexual com a pobreza, eu não captei. Obrigado. Nós vamos fazer as perguntas para depois responder de uma vez. Bom dia. A constatação do aumento entre a população dos estudantes de psicologia, isso aqui mais diretamente para quem está vinculado ao Conselho Federal, isso tem levado a possibilidade de pensar em algum modelo de avaliação, dado que hoje não há qualquer avaliação entre aqueles que são estudantes e finalmente se formam como bacharéis em psicologia e se tornam psicólogos. No caso do direito, há uma prova que efetivamente avalia se esses estudantes estão realmente qualificados para se tornarem psicólogos. Em outros países também há uma prova. Certamente é uma questão polêmica, mas é uma questão que acredito deve ser tratada, porque eu também sou professor, além de ser professor no curso de Direito, sou professor no curso de Psicologia, e é uma das questões que são preocupantes. E claro está, não basta discutir, sino também há medidas que podem ser começadas a ser tratadas desde os conselhos, né? Bom, é de chorar quando a gente acaba de ouvir vocês falarem, realmente, mas vamos lá, né? Então, tem que ter aí alguma resposta. Uma coisa muito bem instalada, historicamente construída. Vocês os três falaram de pontos diferentes, né? Da escola, de toda a origem do racismo e agora a fala do Éder. A gente tem que ir nas brechas, né? Porque a teologia da prosperidade é para poucos. A gente até sabe que os fiéis se contentam com pouco, né? Tirar um parente da droga, do vício, ou outro que era gay e se curou. Então tem umas coisas, uns pontos assim muito frágeis que as pessoas se contentam e ficam lá. Mas a gente sabe que a teologia da prosperidade é para poucos, né? Então talvez a gente entrando por essas brechas, né, do desamparo, o que a gente pode fazer? A gente está nesse movimento lá com o grupo do Trivium, né? Estou muito preocupada com isso. Entrando nessas brechas do desamparo, como é que a gente pode trabalhar com delicadeza que essas pessoas apenas não vão abrir mão da sua fé, mas que pelo menos possam ser um pouco heréticas sem serem perseguidas. A gente tem que pensar um pouco aí, porque elas vão ser acusadas, né, desse novo herético aí. Qualquer coisa que elas fazem, elas são marcadas, punidas ou execradas pelos próprios pares. Não precisa nem as grandes lideranças. E a outra coisa que me preocupa, que não foi falada e que talvez a gente não tenha como lidar com isso, é essa articulação da teologia da prosperidade de certas chefias das igrejas, o Edir Macedo, o Malafaia, o Feliciano, principalmente os grandes tops, com a lavagem de dinheiro e o crime da milícia. Esse ponto é um ponto
apavorante, né? A gente está vendo a instalação, o Luiz Eduardo Soares fez uma fala recente da nacionalização da milícia, não só por conta da presidência, eu estou sendo muito herética aqui, mas enfim. Mas não só como o Pedro falou, ele é só o capitão, ele não é líder de coisa nenhuma, ele só reproduz um pouco essa coisa que já está instalada, muito mais do que a gente imaginava, mas essas redes estão se formando, é uma aliança extremamente perversa, né? E que vai nessa direção do racismo, LGBT, vai nesse moralismo profundo e vai entrando pela porta do crime. Então, eu queria saber o que vocês podem dizer nesse sentido. E aí eu acho que é um ponto que a gente não consegue mexer muito não, porque a barra é muito pesada. Mas aonde a gente pode entrar pela via do desamparo? Eu vou acrescentar uma, tá? Eu acho que tem todas essas questões, a mesa foi muito, muito interessante. Eu tenho uma porção de questões, mas eu vou me concentrar em uma. Quando o Babalô Ivani trouxe a questão do pode subalterno falar, tá? E aí, quais são as brechas, né? Onde ele está encontrando as brechas em que tem uma violência muito grande em cima do subalterno e ele não ser escutado quando fala. Mesmo quando ele fala, ocupa um lugar de fala, ele não ser escutado. Então, vou me dirigir, porque depois eu encontro com o Pedro e o Ader e faço as perguntas. Bom dia, meu nome é Jorge. Uma pequena observação para o Pedro, tentar ser rápido, né? É que quando você fala o Capitão Nascimento, né, ele surge como símbolo para os meninos na escola, uma escola pública. Eu fui aluno de escola pública, de área carente também. O Capitão Nascimento, ele surge como símbolo não para os meninos da escola, ele surge como símbolo para quem não é de área carente. Porque eu tenho 47 anos, né, e desde pequeno a gente tem duas formas, né, uma forma de poder em área carente, né, que é a violência. E essa violência é exercida ou pelo crime ou pela polícia. Então, todos os meninos que estão ali dentro, e só vem esses dois exemplos de ascensão e poder: polícia ou crime. Então, na escola, eu acho que a diferença está em quem consegue estudar e ascender, que é o cara que vai fazer o concurso para a polícia ou então para o bombeiro, e o que não consegue, e ele quer o poder, né? Quem quer o poder, todos, né? Ele vai seguir o caminho do crime. E o Capitão Nascimento, né, nomeado para quem não era de lá, já existia há muito tempo. Já existia, porque os favelados que estudam, eles se tornam. Eu, pelo menos, conheço pelo menos 4, que são ou soldados ou oficiais do BOPE. Então, muito antes disso ir para o cinema, o símbolo já estava lá dentro. E é o que eu estou dizendo, é buscar o poder, né? O que estudou, o que não estudou. Então, o Capitão Nascimento, ele fez tanto sucesso, né, agora, para o pessoal pobre, como o Zé Pequeno. Porque há esse conflito entre você ter um poder X ou um poder Y. O Capitão Nascimento, ele não quer dizer que seja a luta do bem contra o mal. Porque todo mundo quer ali é um poder. E tanto faz. Ser o Zé Pequeno, que tem um status, ou ser o Capitão Nascimento. E eu falo isso até por experiência própria, porque eu quase fui um Capitão Nascimento também. Justamente porque eu estudei, porque eu sou advogado. Mas antes de eu ser advogado, né, eu queria ingressar para a polícia. Eu não ingressei por um golpe de destino. Então, esse é o conflito interno dentro da favela, né? E o estudo, infelizmente, né, estou dizendo infelizmente entre aspas, te empurra para esse caminho, porque como você só tem a violência ali como poder e como símbolo, ou você vai ser o opressor X ou o opressor Y. Você não consegue fugir muito disso. Então, esses garotos, agora, os modernos, né, porque eu sou mais velho do que eles, bem mais velho, eles só têm o Capitão Nascimento no cinema, mas o real, que está do lado deles, que é o exemplo maior, já existe, que é um tio, que é um primo, ou então o outro Zé Pequeno também, e cada um vai mirar no exemplo. Obrigado. Mais alguém quer perguntar? Então vamos às respostas, né? Ah, tem uma? Emília, bom dia a todos e todas. Professor Helder,
vou chamar professor porque eu sou da UF, né? Fazendo mestrado lá em educação. E assim, eu gostaria de levantar uma questão sobre a questão da... Pode o subalterno falar, né? E da questão da adolescência, né? Do trabalho com os adolescentes nas escolas, nesse espaço de conversação, de pesquisa, e de levantar essa questão sobre os adolescentes, né? Da fala desses adolescentes no momento atual e político que a gente vê o silenciamento da questão da escola sem partido, que é uma questão muito forte e que nos absorve no sentido de poder estar com eles para que essa fala desse adolescente possa aparecer, né? Na questão de, nesse silenciamento político que está havendo o silenciamento nas escolas pela questão do fundamentalismo religioso. Bom, vou passar aqui para o Éder começar a responder, porque ele foi o primeiro a ser perguntado. A primeira questão foi falar um pouquinho mais sobre a questão da imoralidade sexual e da pobreza, né? E o que acontece? A partir da década de 70, principalmente na década de 80, alguns teólogos da prosperidade começaram a identificar, inclusive a partir do texto bíblico, o que estaria gerando a pobreza no país. Se o Brasil é marcado por pobreza, desde do seu processo de colonização, né, inclusive por que o país passou por esse processo, isso é explicado biblicamente por esses teólogos. E aí tem uma parte da Bíblia que tanto fala sobre a questão da idolatria, fala sobre a questão de ter outros deuses, fala sobre a questão da imoralidade sexual, como as brechas espirituais, e são as colocações desses fundamentalistas, brechas espirituais que abrem para o mundo espiritual gerar, através do diabo e dos seus demônios, a opressão maligna sobre, então, uma nação. Tanto que, a partir do advento da teologia da prosperidade, e aí é muito curioso porque a gente vê, principalmente dentro dos cultos das igrejas universais, uma questão de exorcismo o tempo todo, né? Então, a gente tem duas coisas marcadas dentro das igrejas neopentecostais: a questão da prosperidade e a questão do exorcismo. Isso é uma questão muito marcada. Porque há a relação de que em algumas determinadas práticas, alguns determinados comportamentos tidos como imorais, são as brechas espirituais que abrem no mundo espiritual oportunidade para que o diabo e os seus demônios possam tomar conta de uma pessoa, de uma família, de um grupo e gerar, então, toda sorte de coisas ruins, toda sorte de maldições, toda sorte de pobreza, porque a pobreza é tomada como uma coisa ruim dentro dessa sociedade neoliberal, capitalista que nós estamos vivendo. Então, todas as coisas que são tomadas como negativas, ruins, as doenças são geradas por conta de brechas espirituais. Essas brechas espirituais, elas foram identificadas com idolatria, e principalmente esse ataque, esse afastamento também em relação aos católicos, é identificado como adoração a outras entidades que não seja Deus, né, dentro dessa colocação, Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Pai. Não pode fazer mais nada a não ser adorar essas pessoas, essas figurinhas, né, porque senão você está lascado. Porque o que acontece? O que é a teologia da prosperidade? É uma colocação de que se você fizer algumas coisas, você está condenado a algumas maldições e alguns castigos divinos. Tem uma palavra, tem um momento, né, em Romanos, eu vou falar rapidinho, que diz assim, Romanos 1:23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza.
E aí, assim, essa colocação, inclusive dentro dessa ideia de biologia cristã, é que tanto a idolatria, a adoração de outros deuses e as questões relacionadas ao que eles chamam de imoralidade sexual abrem brecha para que o diabo possa produzir toda sorte de mal, inclusive a pobreza. Aí eu não sei se eu fiquei... Sobre a questão da milícia, sabe, vou dizer aqui rapidamente, e tem muitas coisas, né? Mas dentro dessa concepção que eu estava colocando, né, que a partir do advento da ortodoxia, a ortodoxia ela precisava então de um instrumento para se para que pudesse haver atuação. E o instrumento que foi usado pelos padres no 2º século depois de Cristo foi o próprio Estado romano. O Estado policial ele nasce por conta do cristianismo institucionalizado e hegemônico. O que a gente vê hoje nas milícias é um efeito de uma colocação, né, que é posta, inclusive pelos teólogos da prosperidade, dizendo que a gente precisa criar batalhas espirituais, porque nós precisamos combater aquilo que está produzindo essas maldições. Então a gente precisa combater a população negra, a gente precisa combater os LGBTIs, a gente precisa combater o protagonismo da mulher. Então essas coisas foram tomadas como uma marca de batalha. E aí, esse processo, né, da associação dos pastores com milicianos, ele vem como um efeito disso. A gente precisa combater. E se espiritualmente, né, porque até então a ideia era de que a gente combata espiritualmente. Só que isso ficou tão forte por conta de algumas coisas nas igrejas evangélicas chamadas atos proféticos, porque Deus começou a pedir que as pessoas fizessem atos proféticos. Atos proféticos foi criar na materialidade alguma coisa que pudesse evidenciar que aquelas pessoas estavam lutando contra aquelas práticas. Então, esse ataque todos aos terreiros de religiões de matriz africana tem a ver com isso que os evangélicos fundamentalistas neopentecostais começaram a chamar de atos proféticos, que é uma demonstração material de que elas estão se afastando daquilo que está produzindo essas maldições. E aí, como que a gente cria brecha por aí? Como você disse, a teologia da prosperidade é para poucos. É só para o Edir Macedo, é só para o Marco Feliciano, é só para o Silas Malafaia. Não é para o grande povo. Só que o grande povo fica na intenção de que um dia, se eu assumir determinadas coisas, né, tem uma questão, né, de ideal de eu que é colocado através dessa colocação desses líderes. Né? Esses líderes eles produzem esses movimentos de massa a partir dessa colocação, né, de que, olha, vocês estão me vendo aqui, olha como eu estou próspero, famoso, ganhando dinheiro. E eles dizem isso mesmo. Então, vocês podem fazer isso também, se vocês lutarem contra os gays. Olha que coisa curiosa. Se vocês lutarem contra as pessoas de religiões de matriz africana, se vocês lutarem contra a população periférica, se vocês lutarem contra isso tudo, vocês vão poder ascender a posição de abençoados por Deus, iluminados por Deus e vão ser prósperos. E aí essa articulação, né, entre prosperidade econômica e moralidade sexual está sendo posta e vai se ramificando numa batalha espiritual e material, né, incessante para que as pessoas possam alcançar a tão sonhada prosperidade nesse estado capitalista neoliberal que a gente está vivendo. Alô? Tá saindo? Eu só queria fazer um pequeno adendo a respeito desse tema que a Ana Cristina colocou, né, das milícias. Ontem, o André Constantini chegou a tocar nesse ponto também, e me fez pensar, a partir das coisas que a gente está conversando aqui nessa mesa, o seguinte, né? Eu fiz questão na minha fala de comentar que trata-se de um movimento totalitário. Eu escutei na fala dos dois mais totalitarismo propriamente dito. Talvez, a partir do que André Constantini falou ontem, ou seja, não é possível fazer política em áreas de milícia, que era o que ele estava colocando, né? Simplesmente não é possível. Você tem bolsões de totalitarismo, sim, no país. Pois ali o que você tem? Você tem uma área de milícia que pacifica no sentido de impede o contraditório, impede a escolha, né? Impede a herética, e aí você tem um sistema dogmático que impõe um modo de vida único, que vem através das igrejas. Essa combinação, então, na verdade, um lado reforça o outro, né? Nesse sentido. Bom, eu queria primeiro dizer que a gente não pode simplificar.
não dá só para dizer os neopentecostais. Eles não chegaram ao poder sozinhos, porque eles não têm força sozinhos. Os carismáticos católicos contribuíram nessa processo. Isso é um erro político e de análise. Uma coisa é o pensamento, por isso que eu disse que o pensamento ele permeia na sociedade, em geral. A disputa da Prefeitura do Rio foi muito claro sobre isso. Você tinha um Freixo de um lado e o Crivella do outro. Por que o Crivella se elegeu? Foi só com o apoio da Universal? Não é verdade. Às vezes até pela omissão de certos setores, que pensam igual, embora não quer dizer. Então, para combater esse pensamento, vai ter que se identificar justamente as estratégias com relação a isso. Então, não é simples. Segundo, a base neopentecostal é negra. Tem que ler Fanon para entender. As pessoas não leem Fanon para compreender. A sua cúpula é branca, com exceção do Valdomiro, é o único negro nesse processo. Então, tem que entender isso. E Fanon fala dos 3 racismos. O racismo de marca, o que o neopentecostal e eu somos negros. Ele fala da desqualificação da cultura negra e vai falar quando a vítima acredita nisso, que é o que acontece. Segundo, a ausência do Estado nessas áreas, não é simples. Para sustentar uma tranquilidade para a classe média. Tem que ser honesto, gente. Estamos aqui discutindo, uma plateia de classe média não vai entender isso? Eu moro na Mangueira. Aquilo que o outro disse, a partir dali é um outro olhar que a gente tem. Então, para manter certos privilégios, certa tranquilidade, é o mesmo pensamento na questão do verão na praia, ou não é? Quem assistiu Benedita e César Maia na época, lembra do Arrastão? Porque isso, o que o Macedo conseguiu fazer foi usar esse inconsciente coletivo, que vocês gostam dessa palavra, da subjetividade, do medo do que essas populações representam. E foi isso que eles estão usando. O que tem nesse debate é uma disputa de mercado. Porque o pentecostalismo, nem o pentecostalismo nasce a partir de uma experiência de um pastor metodista afro-americano no século XIX. Quando ele vai passar a sua experiência de formação no corredor, porque ele era filho de escravo. E aí tem que receber o Espírito Santo. Rompe com a questão da racionalidade dos reformados. Por isso que tem uma ligação muito grande na massa popular. Conseguiu se popularizar onde a racionalidade não conseguiu dar conta. Então não é simples. Tem que entender isso. As carências, a ausência. Senão você... Um debate muito bom teoricamente, mas não cria uma estratégia mais próxima. Eu converso com eles. Né? Na caminhada... Eu te dou o exemplo da questão do Kleber Lucas. Está fazendo mestrado lá com a gente no UFRJ. Levei ele para lá. Porque eu acredito que formar o Kleber Lucas numa outra possibilidade, como cantor gospel, é mais fácil ele falar para essa massa. Não adianta você querer falar para essa massa. E a agenda moral também é a mesma coisa. É o lugar que encontra o pensamento conservador, inclusive, dos católicos com os neopentecostais. É o aborto e a LGBT. Ou não é? Então, gente, não é? Fica te falando, sim, mas é o LGBT. Eles se casam. Mesmo os católicos, mais lá, mais para cá, no seu silêncio. Porque do ponto de vista da... Por isso que eu falei que a formação da mentalidade é parecida. Dou um exemplo. O ano passado eu me coloquei para candidato a senador. Eu dizia o seguinte, gente, eu não quero nem ganhar a eleição. Eu quero ter um espaço que eu possa dizer isso para enfrentar os caras. Ninguém deu, nem a esquerda nenhuma deu a vaga. O que deu depois rompeu, faz um acordo da direita, se arrebentou, que foi o seu PPS. Certo? Que ali era uma questão política. Por isso você tem que ter estratégia muito clara. Por isso que eu falei que você pode falar o subalterno. Porque mesmo na lógica política hoje que a esquerda está discutindo os progressistas, as representações são as mesmas. Tem que ter coragem para poder enfrentar isso. E aí entra na questão da milícia e o tráfico. Não é só a milícia, é o tráfico. Tem a ver com o atendimento nos presídios. A Época está fazendo uma matéria que deve sair a semana que vem, que eu estou acompanhando a pauta. Lá tem a comunidade de Israel. Vigário geral. Com a bandeira de Israel e tudo. Está lá, ninguém fala. E nos presídios tem a comunidade de Israel. Essa coisa cresce nos presídios do Rio a partir do governo Garotinho. Quando ele achou que ser evangélico ia ter o voto das igrejas. Porque as igrejas têm que ler Gramsci. Igreja, maçonaria, Lais e Rotas são partidos transnacionais. Se não entender isso, não vai entender o que está acontecendo. O que elege o Bolsonaro é os militares, as polícias,
as polícias militares e as igrejas, porque elas estão onde o partido não está. Se não entender isso, não vai entender o que está acontecendo. Então, acho que nas análises, você tem que entender que não é só o partido, nem só a ideia. Agora, tem que tomar cuidado para não generalizar. É por isso que o debate está na família, né? Não dá nem para conversar na família. Por que quê? Entende? Então, o que eu estou tentando dialogar com vocês é que precisa pensar em formas de diálogo, que é difícil. Olha que eu poderia defender o contrário. Eu sou justamente vítima de um processo que nunca foi de diálogo. Mas eu acredito que o diálogo ainda é a possibilidade. Agora, as análises têm que ser feitas de uma forma mais meticulosa, mais cuidadosa, para não afastar aliados. E entender que nessa estrutura que todos nós achamos que é legal, não. Porque ao pegar só os neopentecostais, você não pensa que os reformados pensam da mesma forma. Não é à toa que não vão a caminhada pela liberdade religiosa, vai a liderança. Eles lá não aparecem. Ou não é? Eu vejo isso, porque é meu esforço, né? E o que me levou para encerrar, por exemplo, vocês sabem que eu ganhei um prêmio internacional agora, né? Pouca gente aqui sabe disso. A grande imprensa não falou. Eu ganhei um prêmio do Departamento de Estado americano, num momento como esse. Eu, como de esquerda, disse, não vou nem lá. Mas aí o pessoal da própria FRJ, não tem que ser que a coisa está tão ruim que para a agenda é bom. Então, você imagina o que é o Ocidente. O único prêmio ocidental, nós éramos 4 premiados, do Sudão, do Iraque e tal. O único negro não cristão, candomblessista, ganhou um prêmio internacional do Departamento de Estado. Não virou notícia, no sentido... Se fosse em outro setor, até comemorado, negro ia fazer encontro, não é assim? Parece que não, mas isso é uma coisa... Isso mostra que eles estão preocupados. O Bolsonaro foi lá na ONU, falou das igrejas, falou dos muçulmanos e falou dos judeus, da sinagoga. Não falou uma palavra com relação ao bando e ao candomblé. No entanto, ontem, vai virar notícia, o cônsul americano foi comigo no candomblé que foi queimado na Baixada Fluminense. Porque ele queria ir na minha casa. Eu digo, não, na minha casa não, que lá é perigoso. A Mangueira é perigoso, não vamos lá não. Você vai me visitar num candomblé. Por quê? Você sabe que a política é feita de símbolo. Ou não é? Vocês trabalham nessa área e sabem muito bem disso. Então, eu tenho dito, no meu diálogo com as pessoas, que a gente tem que construir pontes. Não adianta a comunidade LGBT, né, fazer um discurso no sentido como se fosse ali o central, né, e os negros para o outro lado. Foi um pouco o que eu levantei na questão do conflito família da Marielle com a companheira dela. Eu falei, isso é bobagem. Essa divisão só interessa aos outros, não a nós. Não interessa para nós. Então, temos que fazer uma possibilidade de algo, e aí é que eu digo, é difícil, porque vocês não vão na comunidade. Hoje quem tem força na comunidade são as igrejas. Isso é curral eleitoral, não é só porque a milícia proíbe, eu não deixo, o tráfico não deixa. Porque tem acordo. Não só tem a suspeita da lavagem, você vai ver matéria falando da suspeita da lavagem, tem os serviços prestados nos presídios, é quem traz a cartinha para a família. Não é à toa que o Crivella queria fazer lá em Bangu um lugar para poder proteger as famílias, isso conta. Então, não é essa saída não vai se dar de uma forma simplista. Agora, vai se dar também com uma possibilidade de identificar nesses segmentos representações. E não é só por ideia. A classe média vota por ideia. Né? Possibilidade de liberdade, não sei o que e tal. Tem outra coisa além disso, que é de representação real para essa massa, porque ela não vai. Ok? Então, a gente tem um desafio para enfrentar. Embora eu acho que esse diálogo, essa possibilidade de troca, né, de saberes, ele é muito importante para nós. Por isso que eu quero, já que, né, a última fala, agradecer a vocês o convite. E a minha fala ela é provocativa, não no sentido de nos dividir, mas nos unir de uma forma muito sincera. Porque se não houver sinceridade, essa banda não anda. E acredito que os intelectuais, as pessoas, têm que se posicionar publicamente. Esse momento é meio de lado. São 200 casas de candomblé ameaçadas na Baixada Fluminense. São 40 ameaçadas em Campos, com 2 mortes e a principal liderança ameaçada. Eu sempre digo, se fosse uma sinagoga ou uma igreja na Zona Sul, tinha exército. Ou não teria? É isso que está no jogo. Então,
Então, por que você permite uma coisa no seu silêncio também, porque o silêncio acaba contribuindo, né, e no outro não? Isso é que está no jogo para enfrentar os neopentecostais. Agora, por gentileza, não generalizem, porque mesmo entre eles tem divisão. Mesmo no campo neopentecostal, tem divisões. E a gente tem que saber trabalhar nessas brechas, como alguém perguntou, para construir possibilidades de construir um caminho novo para o futuro da sociedade brasileira.